E se nós pudéssemos aprender com Jesus sobre como ele usava o tempo dele, sobre como era a agenda dele? Bem, nós temos algumas histórias nos evangelhos que nos ensinam justamente isso. Eu quero olhar hoje para Marcos capítulo 6, onde a gente vê um dia na vida de Jesus e como ele priorizava coisas que realmente importam. Então vamos tentar aprender um pouco com a agenda de Jesus aqui. Eu quero já dizer que a gente vai ver uma boa lição sobre dois aspectos que Jesus priorizava: o serviço às pessoas e o seu tempo de contato, de comunhão com o Pai. Então vamos aprender com o exemplo do nosso Senhor. Vamos para Marcos capítulo 6. E o contexto aqui, a partir do versículo 30, Jesus havia enviado os seus discípulos, os 12 apóstolos, para um momento de pregação. Eles ficaram algum tempo, não sabemos quanto tempo, mas algum tempo distantes de Jesus, pregando para outras pessoas. E eles voltaram para Jesus então. E Marcos nos revela qual o plano de Jesus para os próximos passos deles. Marcos 6, versículo 31. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. E Marcos nos informa que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Estavam sempre lidando com pessoas. Tinham várias pessoas procurando Jesus, sendo curadas por Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, principalmente. E assim, eles tinham pouco tempo a sós. No contexto aqui, evidentemente, pouco tempo para descanso, para comer. E Jesus, o próprio Jesus, achou importante que tivessem um momento de repouso. Eu imagino Jesus preocupado com os seus discípulos, entendendo que eles necessitavam de repouso físico, repouso mental. E eu acho que, sobretudo, repouso espiritual. Estavam pregando para outras pessoas, precisavam agora de tempo com Jesus, precisavam aprender um pouco mais com ele agora. Estavam ensinando, era hora de voltarem a aprender. Agora, as coisas não saem do jeito que a gente pensaria no início. Eu não estou dizendo aqui que Jesus foi pego de surpresa. Jesus é onisciente, é difícil imaginar que os planos dele deram errado, é claro. Mas, pelo menos nós imaginávamos que eles iriam ter um momento a sós, num lugar deserto, para descanso. Mas o texto nos diz, versículo 32, que eles até foram no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. O versículo 34 nos diz que, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o final do texto vai nos dizer que provavelmente eram mais de 5.000 pessoas. Agora, pense um pouco como você reagiria a isso. Se você estivesse planejando um momento de descanso, algo que talvez faz tempo que você não consegue, veja que Marcos já disse que eles não tinham tempo nem para comer. Você tenta ir para um lugar solitário, pega o barco, vai para lá, mas mais de 5.000 pessoas veem o movimento de vocês e chegam lá antes de vocês. Agora, eles não tiveram privacidade, não tiveram lugar solitário, tinham 5.000 pessoas querendo mais atenção, mais serviço da parte de Jesus. Eu acho que a gente consegue traçar paralelos com a nossa vida. Talvez quando você chega cansado do trabalho, depois de um dia difícil, como juntamos expectativas de ter uma noite tranquila, de descansar um pouco, passar tempo em particular com a família, talvez tempo sozinho, fazer algo que você precisa, planejava, gostaria de fazer e que mal tem tempo. Eu acho que acontece conosco. E pense como você ficaria chegando em casa e tem visitas lá. Talvez umas 5 pessoas em casa. Se fosse 5.000, uau, imagina como nós iríamos reagir. Acho que nossa tendência seria de sentir frustração, talvez irritação, impaciência, quando o descanso, a privacidade, o relaxamento não são obtidos.
Pensando talvez em pessoas casadas, homens casados, por exemplo. Chegamos em casa e esposa, filhos, precisando de atenção, pode ser que fiquemos meio frustrados às vezes. Eu queria descansar, eu queria só assistir minha TV, meu jogo de futebol, etc. E no final das contas agimos de um jeito egoísta. Agora, veja como Jesus reagiu. A sequência do versículo 34. E compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ao invés de ficar impaciente, frustrado, com raiva, tratando mal as pessoas, Jesus sentiu compaixão. Jesus tinha um coração de pastor mesmo, não é? Ele era o bom pastor, afinal. Ele olhou e viu pessoas necessitadas dele, pessoas carentes espiritualmente, ovelhas perdidas que não têm um pastor e precisavam que ele as pastoreasse naquele momento. Pois o que Jesus fez foi ensiná-las. Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas, encerramento do versículo 34. Ainda naquela história, o tempo passou, Jesus teve um diálogo com os discípulos sobre a necessidade de alimentar aquela multidão. E ao final dessa história, Jesus realizou talvez seu milagre mais famoso, multiplicando pães e peixes, de 5 pães e 2 peixes, fez aquela multidão inteira se alimentar, se fartar, e até sobrou muita comida no final. Mas é incrível como Jesus serviu e atendeu às necessidades das pessoas. Ele estava atento às necessidades delas, até as físicas, mas sobretudo as espirituais. Foi o que ele priorizou, não é? Ele passou a ensinar-lhe muitas coisas, num primeiro momento aqui. Agora você imagina, bem, talvez depois disso tudo, Jesus vai despedir essa multidão e vai buscar um lugar solitário com os seus discípulos, vai buscar repousar, talvez agora sim ele vai precisar de uma boa noite de descanso. E Marcos nos conta o restante da história. Você pode ir para o versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eu acho interessante aqui, eu não quero acrescentar coisas ao texto de jeito nenhum, mas eu posso imaginar que os discípulos não estavam com a mesma paciência de Jesus. E Jesus os mandou na frente e continuou despedindo a multidão. Eu imagino falando com várias pessoas, dando atenção às pessoas, algo cansativo naquele momento. E eram 5.000, vejam só. Versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Incrível. Agora, tendo o contexto que nós temos, tendo o conhecimento desse contexto aqui, eu fico impressionado como Jesus priorizou a oração e não o descanso. Ele subiu o monte, ele buscou um lugar solitário, mas para orar. Jesus achou que era mais importante isso do que descanso, do que dormir. E o restante da história vai nos dizer que depois, na 4ª vigília da noite, Jesus foi andando sobre o mar, que é um milagre incrível, para encontrar o barco dos seus discípulos. Mas a informação de ter feito isso na 4ª vigília da noite, depois de 3 horas da manhã, Jesus estava provavelmente todo aquele tempo orando. Depois de um dia cansativo, ele ficou a noite inteira em contato com o Pai. Agora, o que a gente aprende com isso? O que era que Jesus priorizava? Quando ele tinha de escolher entre dormir e orar, mesmo provavelmente cansadíssimo, ele orou. Ele achou mais importante ter contato com o Pai. Ele até buscou um lugar afastado, que eu acho que demonstra como Jesus tinha zelo, como Jesus se importava com as orações. Ele queria se concentrar, ele queria não ter distrações e falar atentamente com o Pai, de fato. O descanso de Jesus nessa história foi subir um monte e passar a noite orando. Agora, quantas aplicações para nós? Eu vejo a agenda de Jesus nesse dia aqui, totalmente voltada a servir as pessoas e a ter contato e comunhão com o Pai. Nós devemos priorizar pessoas também. Nós devemos aprender com o exemplo de Jesus e amar as pessoas. Olharmos mais para as pessoas como pessoas que precisam da palavra de Deus, precisam da nossa atenção, do nosso serviço, talvez.
temos a tendência de querer usar o tempo de maneira bem egoísta, mas Jesus nos chamou para amar os outros do jeito que Ele amava. Inclui nossa família nisso, inclui irmãos em Cristo nisso, outras pessoas que conhecemos. Vamos priorizar, congregar com a igreja, dedicar tempo aos irmãos. E vamos priorizar o contato com Deus. Jesus achou mais importante orar do que dormir. Agora, quantas vezes você ficou a noite inteira acordado, orando a Deus? O quanto você prioriza ler a Bíblia? Eu estou pensando contato com Deus. A gente falar com Deus, oração. A gente ouvir Deus, leitura das suas escrituras. Precisamos nos nutrir espiritualmente. É mais importante isso do que as refeições físicas, que normalmente a gente não deixa atrasar. Jesus nos deixou um exemplo perfeito aqui. E sabe que, no final das contas, tudo isso nos ensina sobre como nós devemos usar o nosso tempo. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos usar bem o nosso tempo, do jeito que Jesus usava, priorizando servir as pessoas e ter contato por meio da oração e da leitura bíblica com o nosso Deus.